Dessa vez será diferente, não teremos altcoin season. Toda vez é essa mesma história que eu escuto no mercado de criptomoedas por parte de investidores que não conhecem o ciclo das altcoins. E por isso que nesse vídeo de hoje eu vou desmistificar com vocês o movimento, o caminho para a altcoin season que nós temos que passar para que nós vejamos as altcoins subindo fortemente na nossa carteira. E por conta disso que ainda não estamos vendo valorizações exponenciais acontecendo com as nossas altcoins. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. O Bitcoin na casa de 69.700, podendo buscar ali o seu topo anterior na casa de 73.800, com o início de uma cascata de liquidação que eu já mencionei aqui para vocês diversas vezes no canal. Por que disso? Olha só, quando a gente observa o mapa de liquidação, a gente vê que em 70.400 nós temos uma predominância aqui de 17,3 bilhões dos apostadores de baixa para serem liquidados. E se o preço do BTC trisca nessa região, nós iniciaremos uma cascata de liquidação que vai nos levar direto para essa região de 72, que seria o próximo alvo ali com bastante liquidação para ser buscada também, olha só, 72.600 mais 13 bilhões, o que nos levaria direto para o topo anterior dele. E rompendo o topo máximo do BTC, quer dizer, de 73.800, nós poderíamos ver direto o BTC indo para 80 mil, já que não teríamos mais resistência acima e também teríamos uma cascata de liquidação de shorts, ou seja, dos apostadores de baixa acontecendo. Porém, pessoal, existe algo acontecendo nesse momento no mercado que está intrigando os investidores do mercado cripto, que é o movimento das altcoins. Mesmo com o BTC subindo, nós estamos vendo algumas altcoins se desempenhando mal nessa semana, mesmo com o BTC indo para 69.700. E isso gera um sentimento pessimista nos investidores, acreditando até mesmo que talvez nesse ciclo não teremos uma altcoin season. Não teremos aquele período onde as altcoins explodem, será só a valorização do BTC. Então vamos falar mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês se dessa vez realmente será diferente ou se o que está acontecendo agora é algo que sempre acontece ciclo após ciclo do Bitcoin e que quem acreditou que dessa vez seria diferente lá no último ciclo em 2020 perdeu uma valorização exponencial com as suas altcoins. Bom, pessoal, deu trabalho encontrar esses prints aqui novamente, porque são prints antigos, eu já tinha mostrado aqui no canal falando sobre esse esquema de sentimento em relação às altcoins, porém eu fui atrás de novo para explicar para vocês, mostrar para vocês que esse sentimento ele sempre ocorre e eu vou explicar depois como que funciona o ciclo das altcoins. Da mesma forma que a gente tem um ciclo do BTC, também temos o ciclo para as altcoins. Eu vou explicar exatamente como que funciona, vou falar sobre essa questão também de diluição, que é a alegação de muitos para que nós não tenhamos valorizações expressivas no mercado de altcoins nesse ciclo. Se a gente observa aqui o que os investidores falavam em dezembro de 2020, a gente pode ver o seguinte, olha só, venda todas as suas altcoins que estão falecidas e transforme-as em Bitcoin. As altcoins estão falecidas, então todo mundo pensa agora que as altcoins estão falecidas novamente, né? E o Johnny Wu, para complementar aqui, ele vem e crava o seguinte: nós não veremos uma altcoin season no Q1 de 2021. Agora vamos lá para o gráfico das altcoins e vamos observar o que aconteceu no Q1 de 2021. Quando a gente vem aqui e pega e traça o aumento na capitalização de mercado das altcoins, excluindo o top 10 do mercado cripto, a gente vai traçar aqui de dezembro de 2020 até o pico uma alta de simplesmente mais 1000% na capitalização geral das altcoins. Então, todos esses investidores, eu peguei só alguns prints, porque ir buscar print de 2020 é muito difícil, mas eu tinha vários outros prints aqui e era sempre a mesma coisa. Todos os investidores alegando que as altcoins não iriam se valorizar naquele ciclo. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. É o que eles sempre alegam e sempre acaba sendo do mesmo jeito dos ciclos anteriores. Então, quem vendeu aqui em 2020 acreditando que de fato as altcoins estavam mortas e não iriam se valorizar em dezembro de 2020, perdeu toda essa valorização exponencial aqui de 1000% na capitalização de mercado das altcoins, pessoal. Isso aqui é englobando todas as altcoins, excluindo o top 10. Agora, se você for olhar uma por uma, vão ter altcoins aqui que nesse período subiram 30.000%, ou seja, 300 vezes de valorização do seu capital. É como se você colocasse 1.000 e se transformasse em 300 mil. Teve altcoin que subiu 20.000%, 50.000% nesse meio período aqui. Então,
Esses investidores que desacreditaram que a altcoin season aconteceria, assim como acontecia ciclo após ciclo, infelizmente perderam toda essa valorização aqui. E pode ser que muitos investidores percam novamente a valorização por acreditarem que o ciclo vai falhar novamente. É aquilo que eu venho dizendo para vocês, vídeo após vídeo. Se o ciclo está dando certo sempre, acredite no ciclo. A partir do momento que o ciclo der errado, aí você tem todo o direito de contradizer, de questionar o ciclo. Mas se ele está dando certo todo ano, ano após ano, tudo acontece da mesma forma, por que, que você vai acreditar que dessa vez será diferente se tudo está alinhado para que aconteça da mesma forma? Então toma cuidado porque você pode perder uma valorização como essa. E agora eu vou explicar para vocês como que funciona o ciclo das altcoins e vamos falar também um pouco sobre essa questão de diluição da capitalização de mercado das altcoins, porque a outra alegação que muitos usam para não termos valorizações nesse ciclo é que existem muitas altcoins no mercado nesse momento. Pessoal, o caminho para a altcoin season ele é o seguinte, eu vou explicar para vocês aqui ponto por ponto, fase por fase para o caminho até a altcoin season e vocês vão me dizer aí nos comentários em qual parte, em qual fase vocês acreditam que nós estamos vivendo. Eu vou falar com vocês também em qual parte, na minha opinião, nós estamos agora. Bom, pessoal, no caminho para a altcoin season, o primeiro movimento, a primeira fase é o seguinte, o dinheiro flui para o Bitcoin, causando aumentos de preços no Bitcoin. O que está acontecendo agora, pessoal? O Bitcoin está subindo e as altcoins não estão subindo. Como que a gente muda de fase? Pegando o ciclo das altcoins. A mudança de fase ocorre da seguinte forma: o dinheiro flui para dentro do Ethereum, mas ele luta para conseguir subir junto com o BTC, ou seja, ele não começa subindo forte junto com o BTC. Pensa na situação que nós estamos vivendo agora no mercado cripto. E a mudança de fase de fato ocorre quando acontece o seguinte: o Ethereum volta e começa a ganhar força outperformando o Bitcoin, ou seja, performando melhor. Se o BTC sobe 10, o Ethereum começa a subir 15, 20%, performando melhor. E aí a gente entra na fase 2, onde o Ethereum está performando melhor que o BTC e você começa a ouvir rumores de que o Ethereum irá superar o Bitcoin em capitalização de mercado. Quando é que a gente muda de fase novamente e vamos para a fase 3? Quando acontece o seguinte, o dinheiro começa a fluir para as large caps e a gente começa a observar grandes movimentos acontecendo com as large caps. As large caps, pessoal, são moedas de grande capitalização de mercado, como por exemplo BNB, Solana, XRP, Chainlink, Avax, ADA, Cardano, esse tipo de moeda que está ali por volta do top 20 do mercado cripto, tá? E aí, o que que acontece quando nós vemos esse capital fluindo para as large caps e a gente entra na fase 3? O Ethereum ele está performando melhor do que o Bitcoin e as large caps, as moedas de grande capitalização de mercado, estão explodindo para cima. Pensa, lembra do momento que a gente está vivendo agora para você entender em qual fase do ciclo para a altcoin season nós estamos agora. Quando que a gente muda de fase? A gente muda de fase quando acontece o seguinte movimento. Independente da capitalização de mercado, algumas altcoins com fundamentos fortes começam a pumpar. E aí a gente entra, quando isso acontece, a gente entra na fase 4, que é justamente a alt season. Na fase 4, quais que são as características dela? As large caps estão simplesmente com gráficos verticais. É aquele gráfico reto para cima, que não tem correção. É aquele gráfico absurdo que você sabe que uma hora vai corrigir, mas não corrige. Continua subindo, 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 subindo. Um gráfico completamente vertical. As mid caps, low caps e micro caps, ou seja, as moedas de médio capitalização de mercado, baixa capitalização de mercado e capitalização de mercado microscópica, tendem a pumpar ao mesmo tempo, ou seja, explodem ao mesmo tempo. As large caps estão performando melhor do que o Bitcoin e do que o Ethereum. E parece que qualquer criptomoeda vai explodir independentemente do fundamento dela. As memes estão em todo lugar e todo mundo está super excitado com o mercado e você sente a euforia no ar. Agora eu te pergunto o seguinte, com base no sentimento atual do mercado e com tudo que você está vendo acontecendo no mercado agora, em qual fase do ciclo nós estamos? Em qual fase do caminho para a altcoin season nós estamos? Não tem como falar que o Ethereum está performando melhor do que o Bitcoin. Quando você olha para a dominância do BTC, não tem como falar que as large caps estão performando melhor do que o Bitcoin. E não tem como falar que a gente está vivendo um momento de euforia.
se todo mundo agora está ainda desanimado com o mercado porque as altcoins ainda não explodiram. Então é claro, na minha visão, que nós estamos vivendo a fase 1 do ciclo. E para você, qual fase que nós estamos agora? Na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E fica até o final do vídeo porque tem muita coisa aqui ainda para você entender sobre esse movimento das altcoins, para você sair daqui sabendo de fato o que acontece com as altcoins durante um ciclo do BTC. Agora, uma outra alegação, pessoal, que eu vou desmistificar aqui com vocês, que acontece e muitos analistas utilizam para dizer que as altcoins não vão subir nesse ciclo e não teremos um movimento expressivo de alta com as altcoins, é de que nós temos muitas moedas no mercado, muitas altcoins no mercado. De fato, o número de altcoins aumentou. Porém, o número de altcoins aumentou, mas 99,9% das altcoins que surgiram são meme coins que surgem e morrem no dia seguinte. Se você for olhar aqui, olha só, atualmente nós temos por volta de 2,4 milhões de criptomoedas no mercado. Mas, cara, não tem nem 200 moedas aqui que têm fundamentos fortes e vão explodir nesse ciclo de alta. Então, se você souber analisar, o dinheiro sim vai fluir para altcoins bem fundamentadas, tá, pessoal? Só que um outro ponto ainda, falam sobre isso, mas quando a gente olha aqui a capitalização de mercado das outras altcoins, excluindo o top 10, muitos ainda falam que a valorização não está acontecendo porque o capital está diluído. Mas, pessoal, a valorização com as altcoins, ela não aconteceu porque não tem dinheiro nas altcoins. Não é que nós temos a mesma capitalização de mercado nas altcoins que nós tínhamos em 2021 e a capitalização está completamente diluída, por isso que as altcoins não sobem. Nós não temos dinheiro nas altcoins. A gente está hoje, pessoal, no patamar de 200 bilhões de capitalização de mercado nas altcoins, excluindo o top 10. Em 2021, nós batemos 492 bilhões. Para chegar no patamar de 2021, nós teríamos que ver um aumento de 138% praticamente na capitalização de mercado das outras altcoins, excluindo o top 10. Então, na verdade, não é que as moedas que você tem na carteira não estão subindo porque tem várias outras moedas do mesmo setor que ela. Na verdade, o que está acontecendo é que ainda não tem capital com essas altcoins de menor capitalização de mercado, altcoins excluindo o top 10. É claro que existem setores específicos que estão diluídos, como, por exemplo, Layer 2 do Ethereum. Esse setor, sim, ele está diluído porque criaram muitas novas criptomoedas focadas nesse setor. Esse setor, Layer 2 do Ethereum, está diluído. Porém, outros setores carecem muito de boas altcoins. Então, se você souber fazer a análise e colocar boas altcoins na sua carteira, você vai conseguir colher frutos de lucros da mesma forma que aconteceu nos ciclos passados com quem soube analisar e colocar boas altcoins na carteira. E aí, quando a gente pega também a capitalização de mercado excluindo apenas BTC e Ethereum, a gente vai ver que nós estamos muito abaixo do topo de 2021 também. Aqui a gente pode observar que nós estamos 86,39%, nós precisaríamos ver uma alta de 86,39% na capitalização de mercado excluindo BTC e Ethereum para a gente chegar na capitalização de mercado das altcoins em 2021. Então, por mais que o BTC em si esteja no topo dele de 2021, que foi 69k, ele está em 69.700, 69.800 agora, por mais que o BTC esteja no topo dele, o dinheiro ainda não entrou nas altcoins. Em 2021, nós chegamos a ter uma capitalização de mercado total do mercado cripto acima de 3 trilhões. Hoje a gente está em 2,35 trilhões, ou seja, 2 trilhões 350 bilhões. Falta capital ainda no mercado para que as altcoins explodam. Então, por isso que a gente ainda não viu um movimento expressivo acontecendo com as altcoins. Mas você tem que prestar atenção e aproveitar esse momento para se posicionar, porque quando acontece a valorização com as altcoins, ela acontece de forma exponencial e é muito rápida. Olha só aqui no gráfico da dominância do BTC de 2020, o que aconteceu? Nós batemos o pico da dominância do BTC em 73,65% em 2020 e depois a dominância despencou para baixo verticalmente. Nesse período aqui de poucos meses, observa aqui que é um período pequeno, olha só, não foi nem uma questão de 6 meses, nós tivemos uma valorização exponencial com algumas altcoins. E quem colheu 10, 20, 30, 40, 50x de valorização foi quem comprou quando a dominância estava por aqui, antes da dominância despencar para baixo. Aqui a valorização já tinha acontecido, então você compra antes da valorização acontecer. Agora é o momento de plantar e depois, posteriormente, você vai colher
os bons frutos. E uma curiosidade interessante é que geralmente a dominância do BTC ela bate o pico 224 dias pós-halving e coincidentemente nós estamos batendo 224 dias pós-halving hoje. Então, nós poderíamos ver a dominância do BTC batendo um pico. Na minha visão, nós chegaremos à faixa de 60 a 65% na dominância do BTC antes da dominância despencar e nós entrarmos na altcoin season. Não acredito que ele busque esse topo anterior aqui de 73% nesse ciclo não, por conta também de mais algumas altcoins que surgiram no mercado e porque esse é o fator que acontece com a dominância do BTC. Em 2017, a dominância chegou a bater 90%. Olha só, como você pode observar aqui, a dominância era 95%. Em 2021, como eu falei, bateu 73%. Então, ao longo dos ciclos, a dominância do BTC ela vai diminuindo também. O pico da dominância do BTC vai diminuindo no caso. E sinceramente, pessoal, dando uma dica de ouro para vocês, o que você tem que fazer é o seguinte para se posicionar no mercado de altcoins. Você tem que ter pelo menos Ethereum, Solana e BNB na sua carteira se você quer se expor às altcoins. E aí, tendo Ethereum, Solana e BNB na sua carteira em bons pontos de compra, porque lembre-se que eu já falei com vocês que a diferença entre o remédio e o veneno, ela é a dose. Então, vai ter gente que vai comprar Solana e vai lucrar, vai ter gente que vai comprar Solana e vai perder dinheiro, vai ter gente que vai comprar Ethereum e vai lucrar, mesma coisa, vai ter gente que vai comprar Ethereum e também vai perder. Então, você tem que saber quando e onde se posicionar nessas altcoins também. E para isso tem um clube de membros aqui do canal, ou você pode fazer a análise gráfica, entender mais sobre o ciclo de mercado e fazer as coisas por conta própria também. Mas se você quer facilidade, seja membro aqui do canal com menos de R$ 1 por dia, você consegue virar membro aqui, é R$ 25 por mês, e você vai ter acesso a uma planilha atualizada toda semana e lives exclusivas para membro, passando as melhores entradas nas altcoins que estão presentes ali na planilha. Mas bem, se você quer fazer por conta própria, o que você pode fazer aqui é o seguinte, você tem que ter, na minha visão, essas 3 altcoins na sua carteira, é indispensável ter essas 3 altcoins na carteira, Ethereum, Solana e BNB, e a partir daí você busca dentro desses ecossistemas algumas criptomoedas, dos setores de memecoin, que é o melhor setor desse ano, RWA, que é o segundo melhor setor desse ano, e eu estou falando com base em dados on-chain de valorização no ano do setor, e o terceiro setor desse ano, o melhor setor desse ano, seria inteligência artificial. Então você vai entrar dentro desses ecossistemas aqui e vai buscar por criptomoedas memes, boas memes, vai buscar por criptomoedas de RWA e vai buscar por moedas de IA. Se expondo dentro desses ecossistemas, nessas 3 narrativas aqui, você vai estar muito bem exposto à valorização das altcoins. E bom, pessoal, se vocês quiserem fazer parte de uma comunidade fechada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações alavancadas com os assinantes da sala, o link está aí na descrição. Você não precisa saber operar, basta seguir as minhas operações e você vai estar operando dentro do mercado de futuros alavancado com gerenciamento de risco. Se você tiver interesse, clica no link que vai estar no comentário fixado e na descrição para você fazer a sua assinatura.